Tudo bem, minha gente? Vamos se achegando aí devagar. Temos duas pessoas já online conosco. Caros irmãos e irmãs, caros estudiosos da Bíblia, louvado seja Deus pela graça da gente estar aqui mais uma vez, hoje realizando o quinto encontro, concluindo assim essa temática bonita com o livro do Deuteronômio. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui com mais uma equipe, o Francisco de Sucupira do Norte, o Agnaldo de Pastos Bons, eu aqui também, Padre Zé Alberto de Pastos Bons. Então sejam bem-vindos, fiquemos atentos, acompanhemos com alegria, com amor, mais um encontro com a Palavra de Deus. Padre Francisco, pode dar início com oração. Então queremos acrescentar mais umas palavras, do que o Padre Roberto já falou, que é o acolhimento de cada um de vocês que está aqui conosco, que tirou um tempinho, para estudar a Palavra de Deus no meio de tantas coisas que a gente tem do dia a dia, mas é importante a gente reservar um pouquinho o nosso tempo para estudar a Palavra de Deus. E vamos neste clima de oração, de encontro, porque nós estamos nos encontrando, mesmo que seja através das redes sociais, mas nós estamos possibilitando o encontro, e um encontro saudável, um encontro solidário, um encontro de amizade. E vamos iniciar, assim como todos os encontros de Bíblia, tem que ter o momento de invocar o Espírito de Deus, invocar a Trindade, invocar a presença do irmão que está distante, mas agora vai se aproximar através da nossa oração. Então vamos invocar esse momento enquanto as pessoas estão entrando na página do Facebook do Padre José Alberto. Nós vamos invocar uma oração sobre cada um de nós, que é a oração antes da leitura da Bíblia. A oração diz assim para nós: ó Deus onipotente, Pai de amor e de bondade, vós nos deste a Bíblia Sagrada como luz para os nossos passos, força para as nossas fraquezas e alimento para a nossa fé. No livro sagrado nos ensinastes as palavras de vida eterna. Por isso, ó Pai, nossa família, nosso grupo, nossas redes sociais que interagem umas com as outras, estamos hoje aqui em vossa presença para esse momento e este compromisso filial. Prometemos de todo o nosso coração ter sempre a Bíblia em casa, tratando-a com todo respeito. Queremos ler a Bíblia em família, em comunidade, como alimento de cada dia e força de nossa fé e vida. Ela será a luz de nossa casa, afastando todo tipo de maldade em nossa vida de amor e paz. Agradecemos a vossa palavra, que nos dá tamanha alegria. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, você que está entrando na nossa página, seja bem-vindo, seja bem acolhido, quem acolhe é o coração. E queremos, assim, dar continuidade ao nosso encontro, após essa oração,
que é a oração antes da leitura da Bíblia. Também a nossa oração, a nossa fé, que estamos aqui, porque nós temos pessoas, somos pessoas de fé. Por isso, vamos agora para o nosso segundo momento, que é o momento da memória do encontro passado. Para a gente lembrar o momento passado, a gente precisaria relembrar o tema que foi o tema do encontro passado, que foi: os crimes dos governantes provocam crise e sofrimento do povo. Então, neste encontro foi falado, que o povo de Israel estava enfrentando muitas crises no decorrer de sua história. Um dos momentos mais difíceis para eles foi o exílio da Babilônia. Por quê? Porque os governantes adotaram uma política militarista, expansionista, de modo particular do rei Sedecias, de seus profetas e sacerdotes. Então eles provocaram um desastre nacional em sua época. E, de modo particular, em Judá, que é o sul. E essa invasão da Babilônia trouxe a destruição do templo de Jerusalém e também levou o povo ao exílio. Então, em meio a esse sofrimento, a esse desespero, sobretudo a cidade de Jerusalém sendo destruída, apontaram os abusos e os crimes das autoridades. Então, e eles reafirmaram a lei sobre o rei e seus governantes, que eles deveriam estar a serviço de Javé e do seu povo. Então, no encontro passado, a gente viu isto, que é um pouco parecido com o nosso momento que nós estamos vivendo hoje, no meio das campanhas eleitorais. Para onde vai o nosso povo? Como é que esses nossos governantes estão governando o nosso povo? E também a gente pode nos perguntar também no meio de tudo isso, nós que somos padres, somos leigos, somos responsáveis pelas comunidades, como nós estamos vivendo esse amor a Deus e ao próximo de maneira concreta? Então, no encontro passado, a gente viu esse tema sobre os crimes dos governantes que provocam crise e sofrimento do povo. E continuando, também no final do encontro passado, teve o gesto concreto. E esse gesto concreto nos levava que devemos estar atentos sobre a maneira como usamos o poder na família, na comunidade, na nossa vida profissional ou vida pública. E aí a gente deveria ouvir com mais atenção as notícias sobre a maneira como nossas lideranças políticas e religiosas usam o poder. Então, essa é uma pequena memória do encontro que passou, do encontro passado, do quarto encontro. E dando continuidade à nossa caminhada, dando continuidade à nossa live de hoje, o nosso encontro, que tem o tema de hoje é possível acreditar em um Deus ciumento e vingativo? É o texto que nos acompanha esse nosso encontro de hoje, é o Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 7 a 12. Então vamos dar continuidade ao nosso encontro, com o Agnaldo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como o Padre Francisco acabou de mencionar, o nosso tema do nosso quinto encontro é possível acreditar em um Deus ciumento e vingativo? E para nos motivar a entendermos melhor o significado desse tema, que vem em forma de interrogação, irei ler um pequeno texto. A intolerância, a condenação, a perseguição contra outras religiões e divindades são comuns em nossa sociedade. Basta recordar notícias como o síndrome da Amazônia. Ultraconversadores roubam estátua indígena de igreja e jogam no rio Tibre, em Roma. A imagem era uma réplica da que foi usada em procissão e orações no Vaticano.
durante o Sínodo dos Bispos sobre a região amazônica. Vaticano afirma que se tratava somente de uma representação da sacralidade da vida. Grupos ultraconservadores chamaram de ícone pagão. Padre Francisco irá dar continuidade a esse texto. Então, continuando a nossa motivação de conversa, na abertura do Sínodo da Amazônia, em 7 de outubro de 2019, o Papa Francisco afirmou que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas respeitar sua cultura e permitir que planeje o próprio futuro. Ele pediu que se controle os impulsos de domesticar os povos originais, de modo particular os povos indígenas. Então, aqui nós estamos motivando a conversa para a gente introduzir o nosso assunto, que é possível acreditar em um Deus ciumento e vingativo? Então, essas palavras nos acompanham para a gente já começar a entender qual o assunto que está por trás dessas palavras que a gente mencionou agora no leitor 1 e leitor 2. A gente sempre pede quem esteja em casa que tenha Bíblia Gente para acompanhar, porque o nosso momento de oração, momento de encontro é baseado no Bíblia Gente, de modo particular, do 5º encontro. Então vamos dar continuidade com o Agnaldo. Nós iremos ouvir agora o texto da Sagrada Escritura, Deuteronômio 13, de 7 a 12. Vamos fazer um cântico para que nós possamos nos preparar mentalmente, espiritualmente, para esse momento tão importante do nosso encontro, do nosso curso. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Se seu irmão, filho de seu pai ou de sua mãe, ou seu filho ou filha, ou a mulher que repousa em seu peito, ou um amigo que você quer como a si mesmo, tentarem seduzir você secretamente, convidando, vamos servir a outros deuses, deuses que nem você nem seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, próximos ou distantes de você. Se uma extremidade a outra da terra, não concorde nem o escute, que seu olho não tenha piedade dele, não use de compaixão, nem acoberte o erro dele. Pelo contrário, você deverá matá-lo, e para matá-lo, sua mão será a primeira. Em seguida, a mão de todo o povo. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar você de Javé, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Sabendo disso, todo o Israel ficará temeroso, e nunca mais se fará em seu meio ação assim tão má. Palavra do Senhor.
Que bom, Aguinaldo, né, ter nos apresentado o texto de hoje, que é muito importante para nós, para a gente fazer nossa reflexão. Mas agora nós vamos para a nossa parte, né, que corresponde situando o texto. Então, sempre a gente pede que as pessoas que estão não estão ao ar, né, são 27 pessoas que estão conosco até agora, que estão estudando conosco, muito bem-vindos vocês, cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, que está entrando agora, seja bem-vindo à nossa live do encontro bíblico, né, do estudo do livro do Deuteronômio. E agora vamos para a segunda parte, né, depois da leitura, temos situando o texto. Então, quem tem o seu Bíblia, gente, pode acompanhar o encontro a partir do número 4, situando o texto, leitor 1. Então, para a gente compreender essa temática de hoje, se faz necessário a gente fazer uma pequena recordação da caminhada do povo de Deus. Esse povo que muito tempo, né, acompanha Deus do Antigo Testamento, e a gente poderia entender um pouquinho. Eu vou rapidinho só colocar aqui um ponto de vista, que é o período do patriarcalismo, né? Então, o tempo do patriarca, que corresponde a Abraão, Isaac, Jacó e José, que é filho de Jacó. No ano de mais ou menos de 1800, então 1200, que é o período que aconteceu esse período chamado dos patriarcas. Também tem um período da organização das tribos, a terra prometida. Vamos destacar Josué e o período dos juízes, né, que é mais ou menos o ano 100. E temos o período que nós vamos estudar agora, o período monárquico, que é esse período de 900, a partir de 900 no tempo de Jesus. Então, para a gente compreender essa temática de hoje, vamos aprofundar. Diz assim: nossa compreensão tradicional do Antigo Testamento é marcada pelo monoteísmo, que apresenta Javé como o único Deus de Israel. No entanto, nas últimas décadas, a arqueologia e as pesquisas literárias têm revelado a existência de um panteão de divindades, e Javé como uma delas, ao lado de El, Deus Supremo, Baal, Senhor do solo e Deus da chuva, Aserá, Deus da fecundidade. Mas aí aconteceu que, com a chegada da monarquia em Israel, Javé, Deus do exército, pouco a pouco ganhou espaço oficial e passou a ser cultuado como Deus nacional do Estado, eliminando os outros deuses. Então, na história de Judá, o rei Ezequias e o rei Josias impuseram o templo de Jerusalém como centro religioso único, em nome do Javé oficial, para a centralização do culto no local, e perseguiram as manifestações religiosas de qualquer outra divindade. Então aqui se destaca duas reformas que eu gostaria de colocar: a reforma de Ezequias, que é mais ou menos no ano 716 a 701 a.C., né? Então o que Ezequias fez? Ele subiu no trono de Judá. Vamos lembrar que tem o norte e o sul. Judá fica no sul, uma nação afetada pela destruição do seu vizinho no norte. Ou seja, aconteceu uma guerra no norte, e aí o que aconteceu? Muita gente do norte desceu para Judá. E Judá tinha o quê? O templo de Jerusalém. Então, aí Ezequias, na sua reforma, teve que fazer as leis sociais aplicadas no momento da crise. Ou seja, a guerra e a queda de Samaria provocaram o quê? Muita ida de gente para a região de Judá. Muitos foram para Judá. E aí o rei tinha que fazer um decreto, né? A gente pode até encontrar esse decreto no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 28 a 29. Ou então você pode encontrar também no capítulo 16, versículo 11. Isso é um dos pontos. O outro ponto foi o florescimento e a consolidação de Judá como Estado. Ou seja, com a destruição do norte, Judá passa a ser o único, praticamente o único, região com mais autonomia, com mais força. E lá tinha uma coisa, tinha o Templo de Jerusalém. Então, no Templo de Jerusalém passou a ser o centro de toda a atenção. E também, Judá
começou também a produzir, fazer produção, né? Produzir mercadorias para expandir. E com a ajuda do Egito e o apoio da Síria, que tinha interesse, eles começaram a crescer. Mas era uma nação também muito ambiciosa e muito, além de ambiciosa, corrupta, tinha muita corrupção. Então o profeta do tempo de Ezequias, que eu gostaria de destacar, é o profeta Miqueias, né? Miqueias, ele vai se levantar contra, é o profeta dos pobres, ele mora na aldeia e camponês, e ele vai se levantar contra esse povo, vai se levantar contra esse rei que quer colocar à força, né, uma religião devastadora, que oprime, que mata o pobre e que prejudica o irmão. E, como eu estava falando, Ezequias era um homem ambicioso. Ele criou a política nacionalista expansionista, desenvolvimento, muito desenvolvimento. Mas isso tudo aconteceu o quê? Que, aproveitando a estabilidade da Síria, Ezequias, instigado pelo Egito, entrou no movimento anti-assírico. Esse movimento anti-assírico, né, era o Egito, Judá e mais os assírios. Os assírios estavam colocando para fora. Eles estavam praticamente tendo guerra com a Babilônia, então eles estavam enfraquecidos. E, por fim, a lei da centralização e a fé no Javé oficial. Ou seja, para aumentar a riqueza e o controle da nação, o rei Ezequias fortaleceu o poder de Javé como Deus nacional de Judá e destruiu os santuários do interior, centralizou o culto em Jerusalém. Parece que até aí as coisas estavam indo muito bem para Ezequias, não para o povo. E aí, logo em seguida, vem a dinastia de Josias, que é o ano 620. Esse foi um pouco mais pior do que Josias, do que Ezequias. Porque Josias fez o quê? Ele tirou a Páscoa do povo de Deus. A Páscoa era a identidade do povo de Deus. A Páscoa era celebrada na família. E a gente pode perceber isso na vida de Jesus. Jesus foi para Jerusalém celebrar a Páscoa, quando ainda era criança, que se perdeu lá no templo de Jerusalém, entre os doutores da lei. Então, essa explicação é para a gente compreender o texto de hoje. É uma explicação pouca, mas é suficiente para a gente compreender. E o rei Josias, na sua reforma, ele colocou uma perseguição contra a religiosidade popular dos camponeses. Então, Josias se radicalizou a centralização do culto de Javé em Jerusalém como Deus nacional, fez o Estado apropriar-se da festa familiar da Páscoa. E aí eu gostaria de destacar uma coisa que não é muito boa, que é o seguinte, diz o texto de hoje: a violência atingiu até a casa e as relações familiares. O texto de hoje nos diz assim: se teu irmão, filho do teu pai, ou de sua mãe, ou de seu filho ou filha, ou a mulher que repousa em seu peito, ou o amigo que você quer como a si mesmo, tentarem seduzir você secretamente, convidando, vamos servir a outros deuses, não concorde nem o escute. Que seu olho não tenha piedade dele, não use de compaixão, nem acoberte o erro dele. Pelo contrário, você deverá matá-lo. Então, essa lei era muito perversa. Não só prejudicava as relações familiares, mas as relações entre as pessoas também. E a destruição dos santuários no interior e dos objetos de culto às outras divindades, os sacerdotes levitas, por exemplo, no interior foram mortos e reduzidos a uma categoria inferior. Então, querido irmão e irmã, você que está nos acompanhando, que entrou agora, está conosco, então nós estamos explicando, aqui situando, contextualizando o texto de hoje, que é Deuteronômio capítulo 13, versículo de 7 a 12. Então, a gente, só recapitulando, a gente falou da reforma de Ezequias, que tornou-se Deus Javé como Deus nacional, destruindo todas as comunidades pequenas, que chamam pequenos santuários do lares. Depois, o rei, o sucessor dele, né? Porque teve Ezequias, Manassés seu filho, Amon, parece, e depois que veio Josias. E por fim, essa questão da aliança de Deus com o seu povo. Por exemplo, aqui a gente pode perceber no nosso texto que
Josias pegou a ideia de um Deus salvador, libertador, para um Deus castigador. Quer dizer, levou a comunidade até mesmo a apedrejar o seu irmão. Quer dizer, a gente percebe a crueldade, a pessoa criar uma lei para apedrejar o seu irmão. E aí, por fim, é mesmo, aqui vem a palavra de Deus, né? Jesus, o movimento de Jesus. Jesus dá continuidade ao Deus paternal, aquele de paternal e ao mesmo tempo maternal, da gratuidade, que escuta, acolhe as pessoas em situação de pobreza extrema, sem recursos e sem esperança, como por exemplo na Galileia. Eu termino o nosso bate-papo aqui com o capítulo 6 de Lucas, versículo 20 a 21, que diz assim: Felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes vocês que agora choram, porque hão de sorrir. Olha a novidade de Jesus, né? O movimento de Jesus traz o Deus popular, um Deus que está com o meio do povo, né? Parece um pouco a frase do padre de São Paulo, que ele dizia essa frase: Deus está acima de tudo. A gente ouve sempre essa frase, né? Mas ele diz assim: não, Deus está acima de todos, não, Deus está no meio de todos. Isso, Deus está no nosso meio. Quando a gente proclama, por exemplo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, mais uma vez, queremos acolher vocês que estão participando do nosso encontro através das redes sociais. Agora vamos com o nosso irmão Agnaldo, né? Ele vai nos iluminar a nossa vida. É isso, Padre Francisco. Iluminando a vida. A fidelidade ao Deus libertador supõe respeito à diversidade étnica, religiosa e de gênero. A não aceitação das diferenças e a intolerância provocam violência e morte. A imagem de um Deus que legitima o medo, a violência, a opressão, a morte do próximo, o assassinato do inocente, é contrária a uma experiência libertadora de Deus, sensível às injustiças, que vê e escuta as pessoas oprimidas e levanta-se para libertá-las, manifestadas em Jesus de Nazaré. Êxodo 3, 7 a 8. E para nos auxiliar, temos algumas perguntas que iremos direcioná-las ao Padre Zé Alberto. São 3 perguntas. E a primeira é esta: como nos relacionamos com pessoas de diferentes religiões? Muito bem, minha gente, Aguinaldo, Padre Francisco. A pergunta é bem direta. Por isso é importante ter entendido aquilo que o Padre Francisco colocou. Como que naquela época, quem está na corte entendeu o que significava servir a Deus, como quem estava no movimento popular tinha outra compreensão de Deus. Porque não tem vários deuses, o Deus é só um. Mas, ao longo da história, é a compreensão, o modo como as pessoas entendem Deus é que muda. Só que quem está no poder é impor. Então o rei disse: olha, vamos destruir tudo quanto é santuário que tem nas famílias, que tem nas aldeias, que tem no interior, porque só vale o Deus que está no templo. Por causa da fé, imagine se era pagão. Era porque ele queria trazer todo mundo, como se colocou em outros momentos. Era a lei da concentração. Também hoje, como é que a gente olha, né? Olhando aqui a pergunta: como nos relacionamos com pessoas de diferentes religiões?
talvez hoje é um dos grandes desafios. Acredito que Deus chora quando vê os seus filhos brigando por causa do nome dele. Quando vê os seus filhos indiferentes, famílias divididas, vizinhos que não são vizinhos, no trabalho também, onde tem diferentes religiões, que na verdade tem que ter essa diferença, o que é religião e o que são igrejas. O cristianismo é uma religião, mas dentro do cristianismo nós temos uma diversidade de igrejas. Então, quando nós falamos, por exemplo, de ecumenismo, diz respeito ao diálogo entre igrejas da mesma religião. Seria o diálogo com as igrejas cristãs, com todas as igrejas que seguem Jesus. Quando a gente fala do diálogo com outras religiões, aí a palavra técnica não é ecumenismo, é diálogo interreligioso. Por quê? Os cristãos têm o seu mestre, o seu líder, os muçulmanos têm o deles, os judeus têm o deles, os orientais, cada um vai ter lá, é o seu fundador, o seu mestre, a sua compreensão. Por isso que é diálogo interreligioso. A pergunta, ela nos leva a uma palestra grande, porque ela vai repetir mais uma vez, como nos relacionamos com pessoas de diferentes religiões. Às vezes a gente nem conhece essas outras religiões. Por isso a gente termina afunilando no diálogo entre igrejas, que na verdade é um grande desafio, dependendo da realidade, um desafio que muitas vezes esse diálogo não existe. E por causa disso, termina como que, de alguma forma, ao invés dos filhos e filhas que são da mesma religião, apenas escolheu plataforma diferente para viver a sua fé, que é uma igreja, termina muitas vezes esse diálogo não acontecendo. Modesta parte, gente, nós católicos, eu até diria que somos os mais abertos a esse diálogo. E olha que a gente escuta muita coisa, a gente apanha muita coisa. O padre não, mas as lideranças, o povo de Deus em geral, porque muitas vezes não nos respeitam, muitas vezes dizem que a nossa fé não está correta, que o nosso jeito de acreditar não é esse, levantam questões da nossa fé que não são verdade, porque somente quem está na nossa fé pode dizer o que é a verdade da nossa fé. Como é que eu estou em outra igreja e vou dizer a verdade da igreja de lá? Não tem condição. Então, para acontecer o diálogo, acontecer o ecumenismo, precisa existir o respeito, precisa existir aquilo que o Papa Francisco colocou na recente carta que foi publicada agora, Fratelli Tutti, ou seja, todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Jesus ousou mais do que São Francisco, essa frase é dele, e mais do que o Papa, porque Jesus diz, todos nós somos um. Então, amar o próximo, respeitar o próximo. E se a minha fé, se a minha religião não me ajuda a isso, a olhar o próximo de maneira fraternal, é impossível o diálogo acontecer. A campanha da fraternidade de 2020 será um desafio, porque é justamente essa temática, diálogo e fraternidade. Então vamos, não podemos desistir. O mundo precisa que as igrejas dialoguem, que os líderes religiosos dialoguem, para que a gente possa reencontrar o caminho da paz. Vamos para mais uma pergunta que irá
nos ajudar a compreendermos esse tema de hoje, as leituras de hoje, para que possamos ter uma reflexão mais aprofundada daquilo que o tema nos propõe. E a segunda pergunta diz o seguinte: quais são as divindades que somos seduzidos ou seduzidas a servir hoje? Então, aqui é engraçado, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, líderes, até católicos e não católicos, tomaram o lugar de Deus. Aqui é que está um grande perigo. A gente termina sendo do grupo A, do grupo B, seguidores, às vezes, de movimento A, de movimento B. E às vezes a gente abre a boca para dizer, eu faço isso porque aquele padre, quantas mensagens a gente recebe? Olha, padre fulano mandou fazer assim. Não diz uma orientação da igreja, do catecismo, da nossa doutrina, da nossa fé. Eu faço isso porque o pastor mandou fazer assim. Então, assim, um primeiro risco é justamente isso, tornar os grandes líderes, principalmente midiáticos, como aqueles e aquelas que aparecem, que de alguma forma tomam o lugar de Deus. Não diria que fazem isso por maldade, mas muitas vezes uma fé ingênua pode levar a isso. Mas é verdade também, gente, que a gente acredita em tanta coisa que parece que Deus a gente acredita por último. A gente acredita em tanta coisa que, se a gente fosse falar aqui, seria até vergonhoso. A gente acredita na pessoa que está fazendo a mágica ali, a gente acredita naquele que está fazendo outro tipo de macumba, a gente acredita em alguém que diz que fez um milagre. Depois, no sentido sociológico, quem é que tem mandado? Quando você liga os canais de televisão, parece que o dinheiro se tornou o Deus mais poderoso do nosso meio. Então, toda organização social, a palavra-chave é a questão econômica, não no sentido de globalizar a fraternidade, de globalizar as preocupações daquilo que vem erradicar a fome, a desigualdade, mas tendo como ponto de partida justamente aquilo que termina, de alguma forma, tornando as pessoas dependentes de um projeto que favorece uma minoria e termina matando a grande maioria, né? Então, são muitas as formas de divindades e elas são tão sutis que nós precisamos estar bem atentos para que, tirando muitas vezes aquilo que termina como que ofuscando o Deus libertador, a gente o consiga enxergar e dar aquilo que não é de Deus, que o Evangelho chama que é de César, mas realmente acolher e propor aquilo que é de Deus sempre. E para concluirmos esse momento de reflexão através de perguntas e respostas, vamos para a última pergunta, que nos questiona: qual é a imagem de Deus que sustenta a nossa vida e missão? A imagem de Deus, ela é decisiva para o nosso modelo de fé. Porque o rei Ezequias, porque o rei Josias entenderam que Deus só permitia a adoração no templo, pois então a imagem de Deus que eles tinham fez com que eles matassem profetas, matassem pessoas, porque o Deus era Deus mesmo, ou eram eles? Não, Deus jamais ia fazer isso. Mas a maneira como eles compreenderam Deus os levou a fazer isso. A mesma forma, roubaram a imagem de Nossa Senhora com os traços indígenas em Roma. Porque alguns da nossa igreja
julgava que aquela imagem era uma imagem pagã. Ou seja, eu não respeito a forma de acreditar da mesma fé do outro. Mas por conta de uma imagem de Deus fechada, eu não aceito, eu sou intolerante ao modo de acreditar do outro. O outro tem que acreditar igual a mim, tem que acreditar da mesma forma que eu acredito, ainda que ele faça um caminho diferente. E como colocou o comentário inicial, ao longo da história do Antigo Testamento, muitas vezes prevaleceu essa imagem de um Deus castigador, essa imagem de um Deus que mata, que persegue, de um Deus ciumento até. Mas aonde é que essa imagem estava? Geralmente essa imagem estava em meio à monarquia, em meio à corte. No meio popular, jamais. No meio popular, onde estavam os profetas que defendiam o povo, Miquéia, Amós, Oséias, aí nós vamos encontrar a imagem de um Deus que protege a viúva, que protege o estrangeiro, que não permite a pobreza, que não permite o órfão passar necessidade, a imagem de um Deus libertador, por isso a paz como símbolo maior de libertação, a imagem de um Deus misericordioso, de um Deus que ama, de um Deus que cuida. Então, a gente tem uma diversidade hoje de possibilidades, mas eu não tenho dúvida, e nós não deveríamos ter dúvida, que toda a imagem de um Deus que até castiga, às vezes eu acho engraçado, porque essa imagem de que Deus castiga, minha gente, tem tanta gente fazendo coisa ruim, tanta gente roubando, tanta gente que enriqueceu às custas do suor alheio, desviando, e tá aí de boa, e Deus não castiga essas pessoas, tá entendendo? Então, como compreender esse Deus? Nós realmente é que precisamos trabalhar a nossa mente e o nosso coração para se converter a um Deus que ama, que é justo, que quer a paz, que quer a vida, a felicidade para todos, mas nunca a morte de uns e a felicidade de outros. Ele quer a nossa conversão. E quando isso se dá, ali se dá também a nossa felicidade. Muito bem, muito obrigado para Zé Alberto pela sua partilha com essas belíssimas reflexões. Passo agora para o Padre Francisco. Que bom, meu irmão, minha irmã, né? O Padre Zé Alberto colocou muito bem as suas palavras aqui, juntamente com as respostas, né? Acredito que ficou bem claro para todos nós, né? As perguntas e as respostas, de modo particular o texto, né? O texto de Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 7 a 12, fala justamente sobre esses assuntos. E vamos dar continuidade ao nosso encontro, né? Agora esse momento de a gente levar a Deus a nossa prece, levar a Deus a nossa oração, levar a Deus também os nossos encontros que nós realizamos até agora, né? Esse é o 5º encontro, sem dúvida, né? Muito proveitoso, muito bom material, muito simples, mas também muito profundo, né? Eu mesmo estudei esse texto aqui e também estudei o aprofundamento que vem desse texto, muito bom, gostei muito, muito simples e muito didático. Então, vamos agora levar a Deus as nossas preces. A gente pede às pessoas que estão junto conosco, né, no chat, pode colocar a sua oração, a sua intenção, tá certo? A gente está esperando você colocar a sua oração, né, na sua prece, a sua intenção também, para nos ajudar no nosso encontro. Então, vamos elevar nossas orações. Aqui temos, hoje eu gostaria de rezar a fim de que todos os cristãos voltem a ser uma única família. Aquilo que o Padre José Alberto falou do ecumenismo, né? Todas as nossas igrejas cristãs, né, as denominações evangélicas, é uma unidade só. Nós somos um único, porque nós acreditamos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo que o nosso credo nos coloca. Então, vamos rezar hoje por a fim de que todos os cristãos voltem a ser uma única família
e vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Também gostaria de rezar, também hoje, a verdadeira compreensão da unidade, ou seja, do ecumenismo. Não é possível senão pelo conhecimento da santidade do outro. Vamos voltar o nosso coração para o outro. Às vezes a gente percebeu no texto que muitas pessoas, né, eliminam o outro porque acreditam em uma ideia de Deus, né? Aquilo que o padre Fábio de Mello, né, sempre nos coloca: a gente usa máscara. Então a gente precisaria, até a gente usa máscara de Deus, né? Assim como no carnaval a gente usa máscara do capeta ou de outra coisa qualquer. Então vamos hoje rezar pela verdadeira compreensão da unidade, que não é possível senão pelo conhecimento da santidade do outro. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. O diálogo é a coisa mais fundamental nas relações de conflito. Se um ou dois não tem diálogo, então fica difícil ter uma compreensão ou unidade. Então vamos rezar, que a gente sabe, sempre nós católicos somos sempre pessoas abertas para o diálogo entre as religiões, as denominações religiosas cristãs. Então vamos pedir a Deus que dê a cada pessoa que lê o Evangelho, que medita o Evangelho, que estuda o Evangelho, tenha a compreensão de que o outro é necessário, que a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ser fraterno. Então, para que tudo isso possa acontecer, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Agora eu gostaria, viu, Padre Gilberto, você que está aí nos acompanhando, se tiver alguma oração, alguma prece dos irmãos pelo Facebook, pode nos apresentar. Estamos aguardando. Bora, minha gente, vocês estão só respondendo. Vocês podem fazer prece também. Vamos ver quem vai fazer uma prece. Enquanto vocês escrevem, eu vou estar fazendo. Quero muito rezar por nós. Existem muitos muros ainda entre nós. Muros entre paróquias, entre comunidades, entre grupos pastorais, entre movimentos, entre líderes, até entre padres. Isso não é de Deus, não é de Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos a igreja do diálogo, do testemunho e do amor fraterno. Por isso, rezemos ao Senhor. Mais alguém quer fazer algum pedido? O resumo dos 10 mandamentos, que se unificaram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nós possamos cada vez mais viver esses mandamentos no dia a dia, para que a humanidade possa se sensibilizar e possa colocar em prática essa orientação, para que todos nós possamos chegar ao reino definitivo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Muito bem, Aguinaldo. Vai lendo aí as preces que o povo vai botando. Pode ler. Tá desligado teu microfone. Que o Senhor nosso Deus possa fortalecer seu povo nesse tempo de pandemia. Rezemos ao Senhor. Outra. Rezemos por todos os líderes religiosos, para que vivam cada dia o amor e a fraternidade. Rezemos ao Senhor. Que possamos ser missionários e missionárias, valorizando o diálogo e o respeito mútuo. Rezemos ao Senhor. Pelos nossos padres, que Deus dê sempre a eles a virtude da fé,
da esperança e do amor, rezemos ao Senhor. Rezemos pelas lideranças missionárias, que tenhamos um bom diálogo e compreensão em nosso dia a dia, rezemos ao Senhor. Para todas elas, Senhor, escutai a nossa prece. Opa, chegou mais uma pressona. Rezemos por todos nós, filhos e filhas de Deus, para que possamos a cada dia viver com entusiasmo e convicção nosso compromisso de cristãos batizados. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todos a ser tolerantes com a fé de nossos irmãos. Rezemos ao Senhor. Rezamos por todas as nossas lideranças, para que possamos ser cada vez mais liderança missionária. Rezemos ao Senhor. Para que o respeito reine entre as religiões, rezemos ao Senhor. Muito bem, e para concluir as nossas preces, nos convidando também para a oração do Senhor, nós vamos estar acolhendo mais algumas pessoas que vão concluir hoje a nossa live, o nosso encontro. Está chegando aqui a Valci. Quem mais vai chegar? Seja bem-vinda, Valci. Só tinha homem aqui na nossa live. Boa noite, homens de Deus. Boa noite. Cadê os outros companheiros? Será que vão vir? Estão por aí na estrada? Eu acredito que sim. Chegando. Opa! Parece que essa live também é a live dos carecas. Chegou mais um. Só aparecendo. Opa, apareceu todo. Certo. Continuo reinando a gente. Só uma mulher. Não é possível que não chegue mais uma. Seja bem-vindo, Padre Rogério. Obrigado. De Alto Parnaíba. Boa noite aos colegas Valci, Padre Francisco, Agnaldo, Padre José Alberto. Boa noite, Padre Rogério. E também aos que estão nos acompanhando nesse momento, meu boa noite, virtualmente. Ah, tem muitos fãs aí seu, me aguardando. Então, Padre Francisco e Agnaldo, vocês podem continuar até a oração do Pai Nosso e depois a gente vai para esse momento das conclusões aqui com os nossos convidados. Então, já foi dito tudo, né, praticamente, acolhendo todos os nossos irmãos que estão aí, a Valci, o Padre Rogério, que está aqui conosco, né, nesse último encontro, o quinto, e queremos concluir pedindo a força de Deus, né. Vamos lembrar sempre a frase de Jesus, né, Pai, eu te louvo, porque escondeste aos sábios e inteligentes, mas a revelar-te aos pequeninos. Porque tudo foi do teu agrado, assim diz os evangelhos sinóticos. E nesse momento queremos, junto com todos os irmãos que estão sintonizados conosco, pedir a prece, através da prece maior, que é o Pai Nosso, essa oração que nos unifica, que nos coloca diante de um Pai que acolhe, que nos ama, e não de um Deus perverso, castigador, mas de um Deus acolhedor, um Deus entre nós, no meio de nós. Então rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça sobre nós, né, essa bênção de Deus, que é a oração do Pai Nosso, que permaneça no nosso coração. Então, dando continuidade ao nosso encontro, vamos passar a palavra agora para o Padre José Alberto, né, para acolher os demais irmãos que estão chegando aqui. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Então, nós estamos aqui retomando com algumas pessoas. Roseane, até aqui, minha irmã. Tu chega mais tarde. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. São Boa os problemas de noite. internet, mas deu tudo certo. Deu, graças a Deus, minha filha. Então, nós acolhemos aqui, porque a plataforma gratuita só cabe esse tanto de gente, né? Mas a nossa equipe é bem maior. Então, para concluir hoje, nós quisemos concluir com uma representação maior, pedindo a Valci para colocar um pouco dos sentimentos, né, que ela teve em relação a essa proposta, como parte da equipe diocesana da Pastoral Bíblica. Depois uma colocação também do Padre Rogério sobre a importância de ler e meditar a Bíblia. A Rosiane vai colocar para nós também a importância mesmo da Pastoral Bíblica. Então, primeiro a gente tem a palavra da Valci, depois o Rogério, depois a Rosiane, depois Francisco e Aguinaldo, e a gente conclui. Está previsto 1 minuto para cada um de nós. Liga o microfone, Valci. Vai contar meu minuto de agora. Boa noite, minha gente. Todas as pessoas que estão aí online, os nossos amigos, companheiros de caminhada que estão aqui nessa plataforma agora, também, meu boa. E é com grande alegria que nós estamos nessa caminhada de formação, que foram esses 5 encontros de estudo do livro do Deuteronômio. A nossa pastoral bíblico diocesana, que, ao meu ver, está se estruturando ainda, foi criada na Diocese de Balsas, está se estruturando, teve essa belíssima ideia de fazermos esses encontros de estudos que são muito importantes para a nossa caminhada, principalmente de leigos e leigas. É importante também para os padres, para religiosos, para todos nós que temos essa caminhada comunitária. Essas formações nos possibilitam conhecer melhor o rosto de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a libertação que Ele traz para a gente, que nos faz ter mais segurança para ser católicos, para termos tantas questões, tantos questionamentos, seguranças de pessoas, dos nossos próprios irmãos da nossa igreja, que por não conhecer a Bíblia, se sentem vulneráveis, perdidos. E nós, que já temos um pouco dessa caminhada de cabeça aberta, que gostamos de ler, refletir e entender um pouco melhor a Bíblia, somos responsáveis por passar esse conhecimento, um pouquinho do que a gente já conseguiu aprender. E eu vejo aqui que o Centro Bíblico Verbo, o Padre Chig, tem uma grande contribuição nisso, porque, para mim, através dele, foi através da formação que nós tivemos nessa instituição, que nós tivemos um pouco mais de cabeça aberta. Já aprendemos algumas coisas, mas ainda nos falta muito. Então, por isso a importância da formação. Podemos ter segurança, não podemos catequizar em nossa igreja se nós não conhecermos a Bíblia, não conhecermos a forma correta
de interpretar os textos bíblicos, por importância da formação. Também dentro dessa dinâmica de acolhida a todos vocês aí da plataforma e também que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. É importante, gente, a questão do nosso sentimento pelas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Se é o livro mais vendido do mundo, demonstra um pouco de carinho, ou se não, até amor. Então, nós temos amor pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras. Se nós temos amor à Sagrada Escritura, né, nós temos agora também que ter uma paixão pelo estudo pelas Sagradas Escrituras. Nós não podemos diminuir a nossa participação nos cursos. Então, a gente viu por esse estudo bíblico aqui o interesse de muitas pessoas de quererem conhecer mais um pouco a Sagrada Escritura de um ponto de vista científico, que nós adotamos a metodologia do Padre Stig, que é claro que o sentido científico do estudo acadêmico, da arqueologia, que hoje vem com muita força para nós, mas esse método do estudo do Padre Stig, ele tem também o sentido da espiritualidade. Então, se vocês acompanharam bem, todos os 5 encontros é uma Bíblia, foi um curso, né, com oração. E é por isso que nós devemos ler, né, o incentivo. Eu já tenho amor pela Bíblia, eu leio a Bíblia, agora eu vou procurar cursos para estudar. E finalizo dizendo o seguinte: nesse período de pandemia, um dos conselhos que eu vi muito é a gente procurar fazer coisas que a gente não sabia, já que a gente ficou de quarentena em casa. No início, quando eu estava bem forte, março, abril, maio, tentar a gente fazer coisas que a gente não sabia. Que tal se a gente usar para estudar a Bíblia em família, círculo bíblico, né? E deve ser uma grande oportunidade para nós essa caminhada e também poder repassar como nossa identidade cristã. Olá, boa noite a vocês que estiveram conosco durante esses 5 encontros. E vocês puderam perceber que a cada encontro tinha uma equipe diferente. Esta equipe, todas essas pessoas, elas compõem a Pastoral Bíblica Diocesana. A Pastoral Bíblica Diocesana é fruto do processo formativo com o Padre Stig, que faz parte do Centro Bíblico Verbo. O Padre Stig já está conosco assiduamente 18 anos. Todos os anos, o Padre Stig, no mês de julho, vem aqui na nossa diocese e passamos uma semana estudando juntos o livro do ano. Além do que, algumas pessoas também já tiveram a oportunidade de fazer o curso completo durante 3 anos em São Paulo. Então, foi assim que surgiu a Pastoral Bíblica Diocesana, com o desejo de partilhar o aprendizado da Bíblia, de chegarmos a cada paróquia, a cada grupo, a cada comunidade e estudarmos juntos. A Bíblia é o livro que nos ensina a olhar a vida com os olhos da fé, do amor e da fraternidade. E só tem um único jeito de nós conhecermos, estudando
E a melhor forma de estudar é estudar comunitariamente. Nós temos vamos fazer agora em novembro, um ano que a nossa pastoral bíblica diocesana nasceu e temos muitos e muitos projetos ainda. Vamos estudar a Bíblia. Padre Francisco, Aguinaldo, alguma consideração final? Queremos agradecer a Deus por ter nos proporcionado essa oportunidade de podermos estar, através dessa plataforma, socializando esse aprofundamento da palavra de Deus. Que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, possam propagar essas informações, possam divulgar esse belíssimo encontro que nós estivemos hoje, esse encontro de formação. Que sem essa formação, sem essa base que deve estar sempre nos fortalecendo e fazendo com que nós possamos cada vez mais estarmos firmes e fortes, seguindo o projeto de Deus, não tem como nós conseguirmos se não for através do estudo de sua palavra, através da meditação da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado a cada um dos colegas que fazem parte dessa plataforma e obrigado a todos que estiveram conosco desde as 8 horas, desde as 20 horas até este momento. Que Deus possa estar abençoando cada um deles em sua família, em seu lar, onde quer que estejam. Acrescentando as palavras do Aguinaldo, né? Eu gosto de lembrar que quando o professor ele prepara uma aula, ele não prepara para si, ele prepara para o outro, né? Quando Deus, através do seu Espírito, nos deu a capacidade de nos dar a inspiração de escrever a Sagrada Escritura, ele não pensou nele, mas pensou em quem vai ouvir, assim como um poeta, como um cantor, que quando canta, ele não canta só para si, ele canta para o público, né? O público é que vai dizer se de fato a música ou a poesia tocou no coração. Então queremos mais uma vez, né, agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada e também ser solidário e fraterno com cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês tiraram um tempinho, se esforçaram para estudar isso aqui e estão se esforçando ainda mais para estudar mais. E adorei praticamente o conteúdo da Bíblia, gente. É muito simples, é muito didático. Eu acredito de que a gente pode multiplicar essa ideia, ainda é possível. Então, quero simplesmente agradecer, né? A gratidão é um sinal do coração. Então, agradeço pela oportunidade que me foi dada e também agradeço por todas as pessoas também que estão nos acompanhando, né? Porque sem um público a gente não pode fazer nada, né? Praticamente a gente está aqui pensando naquele que está nos assistindo. Ou em outras palavras, aqueles também que vão nos assistir, porque vai ficar aí na página do Padre José Alberto, né? E outras pessoas terão o prazer e a alegria de assistir essa nossa live. Então, mais uma vez, a gratidão é um sinal do coração. Zé Roberto, Padre. E esse começo aí tá danado, não tá, Francisco? Então, minha gente, assim, parabenizar a contribuição de todos, Valci, gente do coração, Padre Rogério, Roseane, todos vocês, o restante da nossa equipe que está ali nos bastidores, mandando link, mandando mensagem, sabe? A gente está sentindo vocês bem pertinho, como se a gente tivesse no mesmo salão, na mesma praça, todos juntos fazendo esse momento. Como é bom a gente ser parte integrante de uma cadeia, de uma corrente de amor, de um trabalho que a gente propõe para todas as pessoas. Gratidão a todos pela proposta acolhida, pelo processo desenvolvido e parabéns a todos, né? Algumas pessoas inicialmente nervosas, é a primeira vez, olha, mas Deus só quer o nosso sim, o restante ele trabalha. E com certeza, o livro do Deuteronômio, que levou, gente, 400 anos para ser escrito, é demais a gente querer ter entendido tudo, né? É demais.
mas nos desafia a gente a ter a chave de leitura e continuar essa leitura pelo resto da vida da gente. Alguma coisa, a gente entrando nesta casa, que é o livro do Deuteronômio, a gente vai descobrindo aos poucos a proposta que ele tem para nós. Então, rezo a Deus para que a gente mantenha firme esse propósito de formação diocesana, na base também da Sagrada Escritura. Sei que estamos bonitos aqui, mas estamos com 1h10. Vamos pedir assim para a gente ligar o microfone. Agora pode fazer o barulho, porque nós vamos dar uma forte salva de palmas para alegrar o nosso coração e alegrar o coração de quem está nos escutando. As palmas alegram o coração. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E ainda com direito ao sorriso do Rogério. É bênção de Deus. Tchau.